Na história a gente sempre segue a parte política. Os reis que também faziam as regras. Outra coisa que eles faziam muito: guerra. Não tinha politicamente correto na época medieval. Quando a gente lê ou vê filmes sobre o passado, tem que entender que tinham classes sociais muito bem definidas. Aliás, só tinha a igreja, os nobres, reis, o pessoal que ficava em volta tentando alguma coisa, os intelectuais que faziam os planos e o povão, que estava sempre ferrado na verdade. Não tinha as facilidades de hoje: água, luz, esgoto, delivery, McDonald's, miojo. E as guerras que aconteciam toda hora tinham influência direta na economia. Faltava comida. Portugal só produzia mesmo vinho, azeite, sal e cortiça. Esse é o período que os historiadores chamam de época medieval, ou Idade das Trevas, porque pouca coisa boa aconteceu. Mas para Portugal e Espanha foi bem importante, porque eles expulsaram os árabes e formaram os países. Portugal tem poucas cidades medievais, assim do século XIII para trás, mas a vila medieval de Óbidos é uma das mais preservadas. Dentro das muralhas a gente vai encontrar um castelo bem conservado e um labirinto de ruas e casas brancas, bem legal de visitar. O rei Dom Dinis ofereceu Óbidos à sua esposa Dona Isabel. Olha aí mais um presentinho. Os reis eram assim: toma aí uma cidade, amor. Ai, amor. Durante vários meses do ano também é possível encontrar o castelo de Óbidos envolvido em festas do chocolate, festivais medievais, Natal, literatura, tudo mais. Tudo isso ajudou a eleger o castelo de Óbidos como uma das 7 maravilhas de Portugal. Aí ficou calmo. Não. Nunca foi calmo. E vira e mexe morria um rei, aí piorava mesmo. Aí vem o descendente e fala: opa, eu sou neto daquele outro, tenho direito. Sabe como é que é, né? Afonso VII de León foi coroado rei de toda a Espanha, incluindo Portugal. Então o rei Afonso Henriques tinha que ficar esperto. Quer dizer, era um olho no peixe, outro no gato. Tirava os mouros e cuidava dos espanhóis. E não pensa que esses mouros, o pessoal que foi expulso daqui, era qualquer um, não. Esquece um pouco a política. A gente tem que mostrar também a arquitetura, a engenharia de uma época que não tinha eletricidade. Os árabes, só pelas construções, as formas dos azulejos, você já vê que eles eram diferenciados, muito matemáticos. Todas essas formas são bem difíceis de fazer. Nas últimas semanas, a gente viveu em Portugal uma onda violenta de calor, com florestas pegando fogo, que acontece todos os anos. Mas os árabes tinham um sistema que levava a água morro acima e uma arquitetura que fazia a casa ficar mais fria. Isso eles tinham antes de Cristo, porque o calor no verão era o mesmo. Agora tá um pouco pior, mas era bem calor, então eles precisavam construir casas que tivessem muita ventilação, janelas pequenas para não entrar muito sol e um sistema interno com umas pequenas piscinas para refrescar. Tudo pensado, projetado. Qual seria a primeira ideia dos lusitanos ou espanhóis da Reconquista? Depois de expulsar quem tomou a terra deles, destruir os castelos e palácios que eles construíram. Mas primeiro que eram construções bem fortes. Depois que eles gostaram do que viram, os reis da Espanha resolveram morar no Palácio de Granada, a última cidade que foi tomada. Aquilo era uma obra de arte. Em Portugal, essa arte islâmica também está em vários monumentos. Os palácios de Sintra foram terminados no século XV, mas tinham sido aproveitadas antigas construções da época muçulmana. Tem pátios, escadas, corredores e galerias com azulejos sempre geométricos, que dão um efeito tridimensional. O arco em ferradura é a imagem que marca. Na cozinha, toda uma estrutura e soluções técnicas. Ela foi construída para grandes banquetes, tem 2 grandes fornos e as famosas chaminés gigantes para levar embora o calor e a fumaça. Era o exaustor da época. Aqui faziam pratos que hoje são tradicionais portugueses, mas que atravessaram culturas. Vou falar de um que é árabe e os alentejanos vão querer me matar. Uma sopa feita de ervas aromáticas, alho, pão, azeite e água. A sorda é um prato real, mas a receita tem milênios. E um docinho para acompanhar? Vai no norte da África que você vai encontrar esses bolinhos de amêndoa.
iguaizinhos daqui. Não, começar, por favor. Mais uma viagem pelo mundo, um sabor diferente, um bolo turco. Olha, o cozinheiro tá dizendo até que é turco. Olha o mapa atrás dele, como veio comida do mundo inteiro pra cá. Veio e foi, também Portugal exportou. Os árabes ficaram aqui uns 500 anos, implantando sua alimentação, o jeito de vestir, trabalhar e de viver. Católicos e muçulmanos se misturaram por aqui. E a Igreja Católica foi o principal pilar. Foi um momento político/religioso. Nessas guerras do começo do país aconteceram até fatos sobrenaturais, ajudando o Afonso Henriques nas batalhas. Mas quem fortalecia o exército dele era um grupo chamado de Templários. A Ordem dos Templários foi formada para proteger os cristãos. Eles queriam uma terra para eles, onde eles pudessem se organizar. Dom Afonso Henriques era um deles, foi recebendo ajuda e em troca deu terras e instalou os Templários aqui. E tá na essência da formação do novo país, extremamente cristão, e os grandes nomes portugueses continuariam a seguir isso. No futuro, os navegadores, o Dom Manuel Venturoso, traziam nas velas a cruz da Ordem de Cristo. Precisamos fazer um capítulo só sobre isso. Baixam as cortinas. Até mais!